Graça e paz. Vamos abrir nosso boletim. Eu farei a leitura hoje de todo o boletim primeiro e depois nós retornaremos para algumas considerações. O tema aí, o título do nosso estudo de hoje é Para sermos conforme a sua imagem. E os textos que forem aparecendo nós vamos lendo juntos, tá bom? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Cada um de nós traz na mente uma autoimagem. É como cada um vê a si próprio e como avalia o que outros dizem sobre si. Uma pessoa saudável tem uma autoimagem de si equilibrada, porém, em geral, existem os que têm uma visão positiva exacerbada. A característica principal destes é a soberba, pois se veem muito além do que na realidade são. De outro lado, há os que têm uma autoimagem extremamente negativa e são depressivos, pois se veem muito aquém do que na realidade são. Ambas são doentias, ambas as visões. Temos alguns casos típicos de autoimagem distorcida. É o caso de Caim, que se achava melhor do que Abel, por causa do fruto do seu trabalho. De Penina, mulher de Eucana, que irritava Ana por não ter filhos. De José, filho de Jacó, por ser o que ganhava mais atenção do seu pai. De Moisés, por achar que por sua capacidade iria libertar o povo de Israel. De Davi, que se achou seguro e poderoso demais para tomar Batseba, mulher de Urias. De Paulo, antes de ser tratado por Deus e ser levado a considerar como esterco tudo o que era e tinha de sua linhagem. Ao olhar para a história da humanidade, podemos constatar que o ser humano tem em seu ego uma imagem distorcida de si. Lemos em Gênesis 1, 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o que aconteceu com essa imagem que deveríamos trazer em nós? O que quer dizer Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Nossos primeiros pais foram criados para refletir os atributos de Deus. Foram criados do pó da terra e por isso são terrenos. Mas, com o sopro divino, foram feitos almas viventes, conforme Gênesis 2,7. Agostinho diz que o homem foi criado capaz de não pecar. O homem podia agir perfeitamente e obedientemente na adoração, no serviço a Deus, no domínio e cuidado da criação e no amor e companheirismo um com o outro. O verdadeiro homem não é este que encontramos na sociedade humana, mas aquele criado por Deus antes do pecado e o próprio Jesus. Todos os outros são exemplares deformados, distorcidos, corrompidos. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e não a de um animal. Isso quer dizer que o homem foi criado em semelhança de caráter, relacionamento e eternidade de Deus. Como foi o primeiro homem? Vamos juntos? Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Em Gênesis capítulo 5, versículo 3, lemos: aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem.
e deu-lhe o nome de Sete. Perceba que Sete foi gerado à imagem e semelhança de Adão, ou seja, aí não é um ponto, é uma vírgula. Assim como antes do pecado entrar na natureza humana, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E a partir da queda, o homem passou a ser gerado à imagem e semelhança do próprio homem caído e distante de Deus. A Bíblia nos traz a verdadeira percepção que precisamos ter a respeito de nós mesmos, nossa natureza e nosso coração. Ao contrário do que diz a Bíblia, a visão contemporânea, e na verdade a mesma desde a queda, é que o homem é essencialmente bom. E se fizer por onde, será suficientemente bom para salvar-se. Segundo esta linha, depende somente dele mesmo o seu futuro e como irá se sair nos desafios da vida. Deus havia estabelecido o cosmos perfeitamente ordenado. Criou o homem, espelhando o seu caráter, mas o homem permitiu que o caos se instalasse e distorcesse aquilo que Deus criou. Por isso, todos que nascem neste mundo são pecadores. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O homem continua sendo um ser humano, mas com seu caráter, governo e capacidade de relacionamento distorcido por causa do pecado. Não mais um homem feito completamente à imagem e semelhança de Deus, mas à imagem e semelhança do homem deformado pelo pecado. Desde então, o homem é e faz de seus dons, talentos e habilidades um propósito de agradar a si mesmo e não a Deus. Lemos em Mateus, capítulo 7, versículo 11, o seguinte: ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Como uma pessoa má pode fazer coisas boas? Porque o homem se rebelou contra Deus e o resultado disso é o caos, porém ele ainda tem resquícios da imagem de Deus. Ele se relaciona com os outros, mas de forma egoísta. Governa a criação, mas buscando seus interesses. É eterno, porém sem Deus, é um eternamente perdido. Nenhum tratamento psicológico, educativo ou estético pode mudar a imagem que o homem carrega em si. No Éden, Deus se revelava ao homem e esse o conhecia. Ele era totalmente suprido física, emocionalmente e espiritualmente por Deus, e não havia nada de oculto. No entanto, sua opção foi a de se autogovernar e escolheu viver por sua conta. Ele não creu que morreria e ficaria separado da sua fonte de vida íntegra. Temos, a partir do pecado, o ser humano com uma mente fragmentada. Em nossa vida, temos uma área aberta, conhecida por nós e pelos outros, e que expomos plenamente. Somos assim e todos sabem que somos assim. Porém, há outra área que é conhecida por nós, mas não deixamos os outros conhecerem. É uma área secreta e de difícil percepção pelos demais. Há também uma parte de nós chamada área cega. É um lado desconhecido por nós mesmos, mas de fácil percepção pelos outros. Há ainda uma parte de nós chamada de área desconhecida, que nem nós e nem os outros conhecem, somente Deus conhece. Por nós mesmos, não conseguimos enxergar a verdadeira realidade a nosso respeito. Por isso, tantas vezes tentamos mostrar algo que não somos, para que os outros nos vejam de forma diferente. Precisamos do espelho do Espírito Santo para vermos quem nós somos.
Para isso, Deus se revelou primeiramente ao mundo em seu Filho Jesus Cristo, para nos identificar com Ele e restaurar a imagem de Deus e sua verdadeira humanidade em nós. O versículo 48 e 49 de 1 Coríntios 15 diz: como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Deus não nos criou para vivermos para nós mesmos de maneira egoísta, mas nos criou para o conhecermos e vivermos num relacionamento autêntico com Ele. Colossenses 3, 9 e 10 diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Deus não nos criou para vivermos na injustiça e com uma percepção deformada de nós e dos outros, mas nos criou para vivermos em justiça e retidão. Efésios 4, 24 diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Cristo é a imagem perfeita de Deus. A imagem transformada de Deus no homem se dá inicialmente na obra completa de identificação do homem com Cristo em sua morte e ressurreição, e vai até a transformação do corpo mortal, conforme 1 Coríntios 15, 51, que você pode ler depois. É através de Jesus Cristo, o último Adão, que podemos ser vivificados e ter em nós restaurada a imagem de Deus. Vocês viram que está faltando aí, às vezes, alguma letrinha. O propósito eterno de Deus de nos fazer parecidos com Jesus Cristo é que tenhamos novamente a relação com Deus, com o próximo, com a criação e conosco mesmos, segundo a vontade de Deus e não segundo a do próprio homem. Mas o que impede o homem de ser transformado por Deus é a dureza do seu coração e não querer admitir que sua visão de Deus e de si mesmo está ou é distorcida. Para os nascidos de novo, a falsa visão de nós mesmos nos faz ver a Deus e aos outros de forma distorcida. Como diz Gálatas 2:20, vivemos a vida nessa carne, mas vivemos pela fé do Filho de Deus. Quanto menos for nosso relacionamento com o Pai, menos conheceremos quem Ele é e menos veremos quem somos nós. Todo referencial que não for Cristo e sua palavra nos levará a uma avaliação errada de quem somos e de quem Deus é. A autoimagem que carregamos somente será saudável se olharmos como Deus nos vê, em seu Filho, Jesus Cristo. À medida que enxergamos como Deus nos vê, veremos como de fato somos e estaremos submissos a ser transformados de glória em glória, como diz 2 Coríntios 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos orar? Pai querido, a nossa comunicação às vezes é tão falha. Como escrevemos, ou como dizemos, como pensamos, como expressamos isso. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito, por Tua graça, nos revele a Tua palavra,
nos dando de Ti mesmo, nos dando da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e nos fazendo cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Em nome dEle é que nós oramos. Amém. Irmãos, tive a oportunidade de compartilhar esse tema com algum grupo aqui da igreja e agora com toda a comunidade aqui. E é muito interessante como, nesses dias que nós vivemos, a questão da imagem é tão importante. Nós estávamos cantando o último cântico, o último hino, e houve um problema no arquivo, não conseguiu abrir o arquivo que passava para nós. E como nós ficamos limitados quando não temos algo para ler, né, para ver. A imagem, hoje, ela é uma forte expressão de comunicação. Às vezes, as palavras são deixadas de lado e o que se coloca é uma imagem para que a pessoa entenda ou subentenda aquilo que está vendo. E ela é usada, de um lado, de uma maneira muito positiva, mas também de um lado muito persuasivo, porque impele você a pensar alguma coisa que não está sendo dito. E essa comunicação ambígua nos dificulta muitas vezes uma percepção correta. E quando nós lemos esse primeiro texto, eu fiz questão de fazer a leitura completa, porque nós primeiro fazemos uma leitura, começamos a nos contextualizar um pouquinho mais com o tema, e voltamos fazendo algumas considerações em relação aos textos que estão expostos. Então, aquilo que 1 Coríntios, Paulo está dizendo em 1 Coríntios 15, diz primeiramente assim: o primeiro homem formado da terra, ele é terreno. O que quer dizer isso? O homem formado da terra é terreno. O que vem à sua mente lendo esse texto? Nos remete lá em Adão, a criação do homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Também nós temos essa pergunta: o que é ser criado à imagem e semelhança de Deus? Algumas perguntas aqui nós precisamos responder com a palavra. Esse texto traz para nós que o segundo homem é do céu. Quem é esse segundo homem? O que nós sabemos pela palavra de Deus? Jesus Cristo. Então nós temos dois homens, e aqui representantes do ser humano. O primeiro é Adão, formado da terra. Por isso eu trouxe o texto de Gálatas 2, 19 e 20, que nós também somos carne e osso. Vivemos neste mundo, mas vivemos pela fé do Filho de Deus. E aqui é uma realidade para todos nós. Temos a imagem e semelhança, a criação, corpo físico, temos os atributos de Deus em nós. E quais são esses atributos de Deus em nós? Nós somos pessoas que pensam, que conseguem se relacionar numa comunicação, conseguem ter um relacionamento interpessoal, conseguimos nos relacionar assim, de uma maneira muito consciente. Esse é um atributo de Deus em nós. A inteligência, a capacidade de se relacionar e se comunicar. Um outro aspecto da criação de Deus em nós é que foi dado a Adão, e também o ser humano exerce a função de governar, de dominar este mundo. E todos os recursos físicos, todos os recursos que nós temos são manipulados pelo ser humano. Ele tem a capacidade de dominar a natureza. E por isso nós temos os animais domésticos, utilizamos de uma série de recursos da natureza, e essa é uma capacidade que Deus deu. E Deus é o Criador e Ele governa toda a humanidade. Então nós vemos aí o caráter de Deus, a expressão da divindade no ser humano. Deus também nos deu a capacidade de amar um ao outro. E isso vem de Deus. Agora, o que acontece, então, essa pergunta que eu coloco? O que aconteceu se nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus? E aqui não estou falando de aparência física, embora o Senhor Jesus tenha encarnado e vivido aqui como nós, experimentado todas as nossas deficiências, todas as nossas dores, as nossas falhas, para nos socorrer. Porque embora Ele tenha experimentado todas as coisas, Ele não sucumbiu ao pecado. E aqui está a diferença pontual entre Adão e Jesus Cristo. Quando o texto de 1 Coríntios diz: como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos, ele dá para nós aqui a ideia de que
assim como nós fomos criados também, assim como ele foi criado por Deus, e é alma vivente, nós também somos almas viventes, ou somos alma viventes. Porém, com a queda de Adão, essa natureza que foi corrompida, tudo que foi distorcido da imagem de Deus no homem, também nós carregamos. Porque a Bíblia fala, no texto que nós lemos, que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. E essa é a realidade nossa. Nós temos de Deus em nós, tanto o fazer o bem como o mal. Quando Adão pecou, ele teve a experiência do mal. Quando Deus disse para ele, olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. Isso era bom ou ruim, se ele comesse? Ruim. Então, ele sabia que se ele não comesse, era o bem. Se ele comesse, morreria. Ele, ao desobedecer, ao querer se autogovernar, ele então experimenta a consequência disso. E ele amplamente, na sua experiência, na sua mente, ele começa a saber entre o bem e o mal. Então, quando o texto que nós lemos, lá de Mateus 7:11, Jesus dizendo assim, ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então o Senhor está dizendo que nós somos maus, nascemos com a natureza perversa. E nós sabemos fazer o bem. Mas o homem, ele é o quê? Inclinado para o mal. Qual é o problema? Onde é que está a questão? Onde é que está a questão fundamental do problema existencial do ser humano? E nosso também. Nós vamos chegar nesse aspecto, porque em nós, embora sendo novas criaturas, ainda estamos sujeitos neste mundo ao pecado. Ele nos assedia, ele assedia a nossa mente através dos nossos sentidos. Você pensa por onde que entra a tentação na nossa mente. Quais são os nossos sentidos? Nós temos o tato, a visão, a audição, o olfato, paladar. Faltou algum? Nós temos o quê? Oi? Os pés. Temos o tato aí. Nós temos alguns sentidos que não são classificados aí, que são essa capacidade de percepção do espaço. Mas é desses sentidos assim que nós temos como clássicos e que são justamente o contato da nossa alma, da nossa mente, do nosso ser com este mundo. E aonde nós somos tentados, aonde entra isso aí. Mesmo que nós não tivéssemos nenhum desses sentidos, nós sabemos que nós nascemos com um coração perverso, a nossa mente. Porém, aonde o diabo vai tentar a gente? Vamos pensar assim, na comida, né? Nosso paladar. Quando você come uma comida gostosa, você quer comer mais dela. Quando você sente um cheirinho gostoso, você também quer mais daquele cheirinho, não é? Às vezes a gente come com os olhos, a gente não come com a necessidade. Muitas vezes comemos demais por conta disso. Onde nós somos tentados, por exemplo, com relação à sexualidade? Através da nossa visão. Essas coisas encontram um coração que ainda precisa ser tratado por Deus. Para quê? Se não é uma nova criatura, precisa nascer de novo. Se já é uma nova criatura, precisa o quê? Se submeter à vida de Cristo. Quando Paulo diz assim, trazendo ou levando sempre por toda parte o morrer de Cristo, para que a vida dele se manifeste no nosso corpo mortal. Então a questão é, como nós nos enxergamos? O tema aqui é para sermos conforme a imagem e a imagem de Cristo. Como cada um de nós se enxerga, se vê? Alguns se veem tão bem, se enxergam de uma maneira tão exacerbada, positivamente falando, que acham que são melhores que os outros.
e nós corremos esse risco também. Quero trazer algo muito prático para nós hoje como igreja. Nós nos achamos às vezes, eu me acho, por alguma coisa, que eu tenho algo melhor que o outro. Essa é uma visão distorcida por causa do pecado, que entrou lá em Adão e distorceu, corrompeu a maneira do homem enxergar a si e ao outro. Esse é um problema, porque a soberba vem justamente daí. Eu sou melhor que o outro, eu faço melhor que o outro. Quando nós colocamos alguns exemplos aqui, no segundo parágrafo, temos alguns casos típicos de autoimagem distorcida. Primeiro, de Caim. Caim se achou melhor do que Abel por quê? Porque ele fez alguma coisa. Ele produziu alguma coisa. E ele se julgou melhor que o outro. No meio profissional, de uma maneira geral, isso acontece. Mas especificamente na área da música, esse é um problema seríssimo. Porque uma pessoa, ela por tocar uma partitura, por tocar uma sonata, um concerto, tocar um instrumento, ela olha para o outro, isso aí de uma maneira geral, é claro, né? E acha que ela tem alguma coisa a mais do que o outro. Se acha melhor. Então o músico tem um problema sério de expressar isso, porque ele acha porque ele tem um tom, um dom, porque ele encanta as pessoas com a sua melodia, com a sua harmonia, com o seu ritmo, tem algo de melhor. Mas isso em geral. No meio profissional isso acontece, ainda mais quando tem um grupo da mesma área, onde o resultado vai lhe dar uma melhor posição. E vocês acham que isso não acontece no meio da igreja? Isso acontece. Porque a gente às vezes tem um carro melhor, porque tem uma roupa um pouquinho melhor. Olha que pensamento tão mesquinho, feio, não é? A gente achar que tem algo melhor do que o outro e nós somos melhores do que o outro. Essa é a razão, o pecado, a distorção, que causa a divisão no meio. Um acha porque tem mais cabelo, olhei para o meu cunhado agora, brincando com ele, que é mais bonito que o outro. E eu estou usando um shampoo chamado Shampoo Esperança, gente. É sério. Vende lá eu não vou falar o salão aqui não, mas é um salão bom. Veio lá da Amazônia, tá dando certo, viu? Já era para tá caindo. Meu irmão mais novo tá careca, eu tô ainda com cabelo. Mas então, por que? Estou falando uma brincadeira. A gente acha que o é melhor do que o outro, porque tem isso. Esse é um problema. E hoje a gente falou no início, o texto, né, dessa comunhão entre os irmãos. E você já pensou o que atrapalha essa comunhão? O que atrapalha? Claro que nós vemos lá o pecado lá atrás, mas é a soberba. É de achar que é melhor do que o outro. E aí nós só temos um caminho, é o caminho da cruz, da humilhação, de Deus tratar conosco. E Deus está tratando isso com cada um de nós. Por um outro lado, nós temos o problema daquela pessoa que ela se vê tão mínima, ela se vê tão fraquinha, ela se vê tão sem condições, e ela por isso anda depressiva, nada ela faz direito. Vocês já viram uma pessoa assim? Que ela não consegue levantar às vezes de manhã e falar: Senhor, obrigado por esse dia, eu vou caminhar na dependência do Senhor. Eu acho que todos nós já passamos por isso em algum momento, não é? É porque nós estamos com a visão distorcida a nosso respeito também. Nós não estamos colocando o referencial verdadeiro, que é a palavra de Deus, o que ele diz a nosso respeito. Quando o apóstolo Paulo, esse eu não coloquei aí no boletim, eu vou só abrir o texto aqui, lá de 2 Coríntios 12, versículo 7. Olha o que o próprio Senhor colocou para ele. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades,
nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui está a revelação de uma visão retificada, corrigida. Ele agora está olhando com a lente de Deus. Ele se vê fraco? Se vê. Ele se vê incapaz? Se vê. Ele passa por perseguições, angústias? Sim. Ele tem fraquezas? Tem. Mas ele olha para o referencial correto. Ele olha para Cristo. E quando ele faz isso, ele, mesmo diante das suas limitações, ele sabe o que Deus diz a seu respeito. Olha que interessante. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, qual foi a palavra que ele tinha segura de Deus para ele? Este é meu filho amado. Ele se agarrou nessa verdade de Deus para ele e não largou. Porque antes, no batismo, Deus disse para ele: este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Olha a saúde que Deus deu de suporte para Jesus. Quando ele disse isso, Jesus se agarrou nisso e veio 40 dias. 40 dias. E aí, olha a situação de dependência, de dificuldade, de fraqueza. Aí vem tentação em todas as áreas. Porque o diabo não parou de tentar Jesus. Depois disso ele continuou ainda, até a cruz. Mas Jesus esteve muito forte e seguro o que Deus disse para ele. Eu sou um filho amado do Pai. Por isso que eu coloquei meu e-mail, filho amado do Pai. Para poder nunca esquecer disso. Mas eu copiei de um irmão aqui que colocou para o filho dele e eu coloquei, fiz lá um e-mail assim. Porque nós somos filhos amados do Pai. E a melhor referência para nós é essa. Eu e você somos filhos amados do Pai. E disso nós podemos, nessa verdade, ficar firmes, porque Ele não muda. Embora nós possamos decepcionar Deus de alguma maneira... Tem água aqui, querido, obrigado. Eu que esqueci. Essa noite eu tossi tanto que eu achei que não ia ter voz para falar hoje de manhã. Obrigado, irmão. Então, quando nós temos essa perspectiva correta de que somos filhos amados do Pai, nós vamos saber uma coisa. Nem o que eu tenho de dom do Senhor é algo que me coloque acima de alguém, e nem alguma fraqueza, alguma deficiência me coloca abaixo. Por quê? Porque o meu referencial não é o que o mundo coloca como excelente, como melhor. É o Senhor. Aí que está a chave que eu creio para a minha vida, biblicamente falando, para todos nós, dos nossos momentos de turbulência, dos momentos que nós passamos com dificuldades de enxergar o que nós somos. Agora, quando eu coloquei aqui um trecho baseado naquela figura, não sei se vocês já ouviram falar na janela de Johari, né? E aí, se você virar a segunda página, o terceiro parágrafo. Aqui é algo interessante de nós avaliarmos. Temos, a partir do pecado, o ser humano com uma mente fragmentada. Em nossa vida, temos uma área aberta. O que é essa área aberta? É a área que você me conhece. Você sabe, o Eric é assim, você já vê quem é. Essa é uma área aberta, que as pessoas conhecem, nós somos conhecidos assim. Só que nós temos também na nossa vida uma área chamada área secreta. É uma área que nós não deixamos transparecer para o outro. É uma área que a gente esconde. Sabe por quê? A gente esconde? Porque nós temos medo de ser depreciados, nós temos medo de ser envergonhados, nós temos medo de parecer fracos, nós temos medo de parecer aquilo que nós de fato somos. Então essa área minha e sua é algo que nós camuflamos. Às vezes escapa alguma coisa, não é? É aquele momento onde leva um pisão no pé.
aí escapa um pouco mais daquilo que está lá escondido. Essa é a área secreta. E eu sei que tem uma coisa muito interessante. Quando a gente vem reunir aqui, nesse ambiente, nós temos uma postura. Eu digo de mim também. Nós nos comportamos de uma maneira diferente. Quando é a festa da família, lá na Canaã, aí é outra coisa, não é? Muito mais liberdade, os irmãos estão ali de uma maneira muito mais descontraída. Por quê? A gente entra aqui e acha que isso aqui é diferente. O que acontece? A gente parece que quer transparecer um negócio assim mais, né, formal. Por quê? O que tem aí na nossa mente, na nossa imagem, que faz a gente ser assim? Bom, tem uma outra área também, que é uma área chamada de área cega. É um lado desconhecido por nós mesmos, mas de fácil percepção pelos outros. O que é isso? É aquilo que as pessoas acham de nós, percebem de nós. E eu falo assim, não, eu não sou assim. Não, maneira alguma. Não, você faz isso, mas nem pensar. Por quê? Porque nós não enxergamos. Nós não enxergamos isso. Eu não estou me vendo agora, mas vocês estão me vendo. E assim a gente não percebe, de fato, coisas que os outros percebem. E aí vem aquele julgamento que fazem de nós e muitas vezes nós não concordamos. Difícil alguém fazer um julgamento, você dizer, não, é verdade, eu sou assim. Não é? Agora, tem uma área, gente, que é uma área que nem você percebe de mim e nem eu percebo de mim mesmo. Essa área é uma área totalmente encoberta, desconhecida, porém Deus conhece. E Deus conhece de tal maneira que nós temos na nossa história, nosso histórico de vida também, coisas que estão lá atrás, lá na nossa mente, que o Senhor, vez em quando, traz à tona para tratar conosco, para tratar com o nosso caráter. Coisas que eu falo assim, nossa, mas eu pensei tal coisa, eu fiz tal coisa. Da onde vem isso aí? Vem de uma imagem distorcida por causa do pecado. E o Senhor quer fazer conosco, como igreja, individualmente, aqui como filhos de Deus, é trazer novamente a imagem do Senhor Jesus Cristo. Não é a imagem figura, mas é o caráter dele. É a capacidade de relacionamento e de amar conforme o Senhor Jesus Cristo quer fazer. Então não pense que você está fora disso. Se você está fora, a Bíblia fala que você não é filho. Mas se você é filho, você está passando por esse tratamento. E é o que o Paulo vai dizer aqui em Coríntios, é que através dessas circunstâncias que o Senhor nos coloca, Ele está tratando conosco, nos conformando à imagem do seu Filho, nos fazendo enxergar a nós mesmos e aos outros, não a partir do referencial deste mundo, mas a partir do referencial que é o Senhor Jesus Cristo. Você entende isso? Entende que o Senhor quer fazer você mais parecido com o seu Filho Jesus Cristo? E esse é um trato através da obra da cruz, levando o morrer a cada dia? É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você, para que nós possamos ser mais parecidos. Mas o que impede de sermos transformados com mais intensidade, sabe o que é? É a nossa dureza de coração. Minha e sua. Eu digo isso por quê? Porque quando eu me ponho numa postura de incredulidade daquilo que Deus está mostrando, e muitas vezes mostrando através de um irmão, através desse relacionamento de igreja, e eu digo, não, eu rejeito aquilo. Eu vou rejeitar até o momento do Senhor tocar de uma maneira mais profunda. E aí eu e você, só temos uma saída. Humilhação, quebrantamento diante do Senhor. E é isso que a gente precisa. Porque se nós vivermos com altivez ou com depressão, nós vamos ver fora da imagem, da semelhança do Senhor Jesus Cristo. E Ele quer tratar com a gente de uma maneira tão prática, no conviver, no lidar direto no nosso dia a dia, nos nossos negócios, na educação dos filhos, no relacionamento marido e mulher. Quantas vezes a gente ainda esconde tantas coisas do cônjuge, querendo ainda fazer parecer melhor do que nós somos? É porque nós estamos com o referencial errado. O referencial é o que Deus diz a nosso respeito.
e que nós somos feitos santos e irrepreensíveis nele, e que ele quer fazer cada vez mais isso prático na nossa vida. Então, queridos, à medida que o Senhor tratar com você, tratar comigo, embora nós estejamos nessa carne, disposto a todas as falhas, vivamos pela fé do Filho de Deus que nos amou. Para terminar, eu queria trazer de novo esse texto, o último texto do boletim, de 2 Coríntios 3,18. E aí eu deixei 2 textos, que é o Salmo 36,9 e Romanos 12,3, para que a gente possa meditar também durante a semana, parar e ler, conversar com o Senhor. O texto de 2 Coríntios 3,18 diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Veja que é rosto desvendado, sem nenhuma máscara, sem nada daquilo que nós colocamos para fingir ser aquilo que não somos. O Senhor desvenda, tira de nós essas máscaras, tira de nós essa distorção e faz-nos enxergar de maneira perfeita, como por espelho, o poder, a presença do Senhor. E aí sermos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Queria que você pudesse orar, nós orássemos agora, mais uma vez diante do Senhor, colocando a nossa vida diante do Pai, para que Ele trate conosco. O grande problema dos relacionamentos, e o relacionamento principalmente dentro da igreja, é quando nós enxergamos de maneira desfocada, fora da visão do Senhor. Quando o nosso olhar está em outra coisa, fora o referencial correto, nós vamos andar de maneira errada. Mas quando a vida de Cristo em nós traz um quebrantamento tão grande, uma humilhação, uma realidade divina, nós vamos viver esse cristianismo como Cristo quer que vivamos, como Ele mesmo produz em nós. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus Pai e Deus Espírito Santo, pela obra completa da redenção no Calvário. Obrigado porque o Senhor não nos deixou no pecado, na morte. O Senhor não nos deixou sem o referencial correto para enxergarmos. O Senhor não nos deixou cegos, mas o Senhor trouxe a luz, a revelação de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mesmo promete nos fazer a imagem e semelhança do Teu Filho Jesus Cristo e restaurar aquilo que o Senhor mesmo havia planejado antes da fundação do mundo, para que vivêssemos segundo o Senhor Jesus Cristo, que pudéssemos viver com referencial correto, enxergando e balizando a nossa vida por Tua palavra, por Teu caráter, por Teu amor, pelo Teu governo, por todos os Teus atributos, Deus. Obrigado porque o Senhor tem feito isso na vida da Tua igreja. E sabemos que até aquele dia, o dia do Senhor Jesus Cristo, da volta do Senhor Jesus Cristo, o Senhor há de trabalhar em nós, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado também por dizer que nós somos Teus filhos amados. Isso nos dá segurança, isso nos dá estabilidade e podemos viver de acordo com essa palavra, porque o Senhor mesmo diz que amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que em Ti, Senhor Jesus, crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Pai, por Tua palavra, por Tua verdade e continua nos mostrando isso para a Tua honra e glória. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.